bravio e feroz, o vento das ondas é veloz, é tudo tão tenebroso ao redor. E pra onde se olha o que se vê, tempestades e ondas pra te abater, e o teu barco tão frágil ao ponto de naufragar. O recurso é pouco e o vento é demais, e ninguém te enxerga, pois estás em alto mar. Mas veja, Jesus está andando por cima das águas, e quanto mais avança o mar se acalma, e ele está vindo em sua direção. Então ao seu redor tudo vai se acalmar, pois contra ele não existe temporal, não tem mar bravio, não tem vendaval. O vento vai cessar, você vai ver seu barco flutuar em alto mar. Não vais naufragar, não vais naufragar, não vais naufragar. Deus é teu socorro em alto mar. Não vais naufragar, não vais naufragar, não vais naufragar. Deus é teu socorro em alto mar. O recurso é pouco e o vento é demais, e ninguém te enxerga, pois estás em alto mar. Mas veja, Jesus está andando por cima das águas, e quanto mais avança o mar se acalma, e ele está vindo em sua direção. Então ao seu redor tudo vai se acalmar, pois contra ele não existe temporal, não tem mar bravio, não tem vendaval. O vento vai cessar, você vai ver seu barco flutuar em alto mar. Não vais naufragar, não vais naufragar, não vais naufragar. Deus é teu socorro em alto mar. Não vais naufragar, não vais naufragar, não vais naufragar. Deus é teu socorro em alto mar. Não vais naufragar, não vais naufragar, não vais naufragar. Deus é teu socorro em alto mar. Não vais naufragar, não vais naufragar, não vais naufragar. Deus é teu socorro em alto mar. Mas veja, Jesus está andando por cima das águas, e quanto mais avança o mar se acalma, e ele está vindo em sua direção. Como é que é o recurso? O recurso é pouco, a tempestade tá assim, incontrolável. Creia, somente creia. Então, eu preciso, Mara, eu preciso do emprego, eu preciso restituir a minha família, a minha saúde, eu preciso, é a minha necessidade. Mas o que Deus ele tem de promessa vai além das nossas necessidades. Jesus necessitava pão quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele estava com fome. A necessidade dele era matar a fome. Só que não só de pão vive, mas a promessa de Deus garante que ele supre
além das nossas necessidades. Eu quero dizer para você, não vai naufragar. Maior é Deus, mais tem Deus para dar do que o inimigo para tirar. Creia nisso, só creia e tenha fé. Estou recebendo hoje essa linda, escolhida. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E hoje nós recebemos uma escolhida de Deus. Obrigada, Mara, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. Obrigada, viu, por tudo que Deus use grandiosamente. Eu quero que você se apresente. Olha ali a nossa, olha que moça linda. Se apresente. Ai, gente, eu sou a Lise Benites, uma serva do Senhor, hoje mentora de mulheres, mãe, esposa, tenho 2 enteadas e vivo aí para ser instrumento de Deus porque Ele quiser, para onde Ele me levar. E Ele não está deixando naufragar. Não, de jeito nenhum. Quem anda com Jesus não naufraga. Não naufraga. Maravilhosa. Recebemos essa mulher maravilha. Isso, e mais uma vez aqui, outra maravilhosa. Prazer, Mara. Doutora Bela, mas falando da nossa convidada, ela realmente é uma mulher que passou por uma das transformações mais marcantes. E ela veio do entretenimento, isso, natural de Porto Alegre, gaúcha. Ela foi fenômeno no Pânico, o 3º lugar em A Fazenda, reescrevendo sua história diante de todo o Brasil. É isso, Maravilha. Ela foi e é uma das maiores referências da beleza na TV. E também hoje é influenciadora cristã, palestrante, estudante de psicanálise e educação física. E ela construiu uma família sólida com o querido Galego. Aliás, um beijo, um abraço para você, Galego. Mãe da Liz, mãe também do Levi e de 2 enteadas, a Luísa e a Luli, a Luana, né? Então, com vocês, a honra de receber Lise Benites hoje no programa Maravilha. Obrigada. E ela está no nosso quadro Memórias Maravilhosas. Doutora Bela, mais uma vez, obrigada. Prazer, Mara Maravilha, estar aqui em mais um programa. Esse programa é nosso, tá? Nossa, é nosso, é a honra de estar aqui com Lise, né? Um prazer. Conversamos um pouco nos bastidores sobre a vida cristã, sobre a caminhada cristã. Que testemunho lindo, não é, Mara Maravilha? Que Isso. honra. Bela, você nasceu no berço cristão. Nasci no berço cristão. Você nasceu no berço cristão? Não. Nada de berço cristão. A gente tem 2 extremos aqui. Exato. Cumprimentar também Mauricéia Paixão, que nasceu no berço cristão. Verdade. Mara, obrigada pela oportunidade, Samuel. Obrigado que bom estar aqui com vocês, com pessoas maravilhosas. Lise, doutora Bela, uma honra. E uma Sim, história acrescentando a outra, é né? verdade. Porque a gente ouvir no próximo, a gente se inspira, né? Com certeza. Se Eu nasci, fortalece. sim, em um berço cristão. A minha mãe conta que quase nasci dentro da igreja. Acabou o culto e ela foi para o hospital. Então, os anos de vida que eu tenho, todos dentro da presença do Senhor Jesus, na casa do Senhor Jesus. Eu não nasci no berço cristão, nasci na Bahia. E por incrível que pareça, uma informação que dizem assim, o povo baiano, o povo nordestino é um povo muito místico, muito adepto às religiões afros, as quais a gente respeita também, mas o povo mais místico é o povo da sua terra, do Rio Grande do Sul. Verdade, tem bastante lá. E, inclusive, quando eu nasci, a minha mãe fazia parte. Não digo que ela fazia parte, assim, mas ela frequentava. Então, eu frequentei bastante quando eu era pequena. Eu lembro que tem algumas datas que eles comemoram fortemente, assim, na praia, essas coisas. E eu ia, né? Da Quimbanda, frequentar. Umbanda. Da Umbanda. E aí eu ia, frequentava. Não entendia muito, mas também fiz catequese, então também... Era uma católica mística. Isso, era uma católica mística. Aquela mistura, né? Aquela mistura. Então, na verdade, a minha mãe é em tudo que é lugar. A minha mãe, na Umbanda, a minha mãe fazia aquelas cirurgias pelo espaço, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, essas coisas todas, assim. Eu andei por tudo isso. Chico Xavier, eu andei por tudo isso. A gente respeita, tá?
veja bem, eu queria que o diretor, Rafael, nosso programa é assim, orgânico mesmo, acontece na hora, pegasse a estatística no Google, que o Rio Grande do Sul é, estatisticamente, o estado mais místicos, mais adeptos Ao misticismo, ao né? misticismo. Sim, são dados E não, reais, né, e não a Mara? Bahia, como se Sim, muito porque fala. eles O pessoal acham que a já acha Bahia, que né? a Bahia, né? Realmente é muito forte isso lá no Rio Grande do Sul. Samuel, joguei a bola para você, vamos lá? Maravilha. Olha só, Lizzy Benítez tem uma história de mudança de rota, né? Então, Lizzy, eu gostaria de perguntar para você, para quem não conhece da tua história, que você faz questão, aliás, de expor nas tuas redes sociais, essa mudança, essa virada que você teve na sua vida, né? Então, a pergunta é, quando você olha para a Elisiane, lá de Porto Alegre, tá? Para o fenômeno que você virou dentro do Pânico na TV, como Piu Piu, como a personagem Piu Piu. E para essa, quando que você sentiu que você tinha que mudar de rota? E a gente viu momentos maravilhosos? Vamos ver? Já já? Então a gente vai Agora? para o Memórias, daqui a pouco Até você o vem com essa pessoal resposta. entender a sua Para a gente pergunta. conhecer um pouquinho da história e entender também um pouco da Então, pergunta. solta aí, Agora. Luizão, no sinal da Rede Gospel. No palco da vida existem personagens que o Brasil nunca esquece. Mas hoje nós vamos além da personagem. O Memórias Maravilhosas vira essa página para revelar a essência por trás de um dos rostos mais marcantes da televisão, Lizzy Benítez, a eterna Piu Piu. Quando eu olho assim e eu vejo o quanto eu vivi coisas que foram boas, entendeu? Porque o pecado, ele é bom. E olhar pra minha história e ver da onde Deus me tirou, você vê as mãos de Deus purinha, porque é só Deus. Nascida em 15 de abril de 1980 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Elisiane Santa Helena Benítez cresceu em uma família simples ao lado dos irmãos. Aprendeu cedo sobre limites, escolhas e sobre a força de quem quer mudar de vida. Entre 2007 e 2010, ela se tornou um fenômeno nacional no Pânico na TV. A Piu Piu virou símbolo de beleza, desejo e audiência. Mas por trás das câmeras, existia uma mulher em conflito com a própria identidade. Em 2010, no reality A Fazenda da Record, o público conheceu uma Lizzy mais serena, mais verdadeira. Ela conquistou o Brasil e terminou a competição em 3º lugar. Lizzy Benítez! Lizzy Piu Piu Benítez é a 3ª colocada! Ali, algo começava a mudar. Depois da televisão vieram os silêncios, os questionamentos. A fama já não preenchia, a imagem já não sustentava. E foi nesse vazio que nasceu uma nova direção. Ao se converter, Lizzy tomou decisões profundas, renunciou excessos, rompeu com padrões e deixou para trás uma imagem construída por anos. Hoje, Lizzy vive uma nova história. É casada desde 2015 com o pastor, empresário e treinador Wanderson Galego Cardoso. Uma união firmada na fé e construída com propósito. Da relação nasceram seus maiores presentes, Liz e Levi. E ao lado deles também estão Luli e Luana, suas enteadas, que ela considera verdadeiros presentes de Deus em sua vida. Para Lizzy, a família não é apenas base, é ministério diário, vivido com entrega, amor e responsabilidade. A maternidade e a vivência familiar trouxeram um novo olhar, mais sensível, mais firme, mais verdadeiro. E meu maior presente de Deus foi minha família, as coisas que meu pai e minha mãe me ensinaram, que eu amo muito e que só tenho a agradecer pelas coisas que ela faz comigo. Nas redes sociais, aquela mulher que um dia foi símbolo de um padrão se tornou voz de transformação. Hoje, Lizzy Benítez é influenciadora cristã, empresária e mentora de mulheres, atuando diretamente na vida de quem busca fé, identidade e recomeço. Formanda em psicanálise, ela amplia ainda mais seu olhar humano, levando aconselhamento e direcionamento emocional com base em princípios cristãos. Também é host e apresentadora do podcast Positivamente, onde conduz entrevistas e mensagens edificantes. Sem personagens, sem máscaras e com propósito. A história de Lizzy não é sobre deixar algo para trás, é sobre encontrar algo maior. Ela trocou aplausos por paz, exposição por essência e fama por fé. Hoje, aos 45 anos, Lizzy Benítez segue escrevendo uma nova história.
Uma história que ultrapassa a televisão e alcança vidas, levando sua mensagem de fé a eventos, congressos e encontro de mulheres por todo o Brasil. Porque quando o propósito é verdadeiro, o alcance vai muito além das câmeras. E hoje, Lizzy Benítez está no palco do programa Maravilha. Seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. Que você seja Obrigada, um instrumento gente. Você merece. poderoso na mão Obrigada. de Deus. E qual foi, assim, Lizzy, o momento exato em que você sentiu que a fama e o sucesso, entrosado assim na TV, não eram mais o suficiente para preencher a sua alma, o seu coração? Em que momento? É muito louco, assim, né? Eu digo que é muito louco porque o trabalhar de Deus é muito sobrenatural. Quando o programa começou, eu estava orando e aí eu fiz uma pergunta, né, para o Senhor. Eu falei, por que eu, né? Por que isso? Por que eu? Tantas mulheres que são bonitas, tantas mulheres, né, que vivem, tantas mulheres por aí. Por que eu estou aqui? Por que essa homenagem para mim? São coisas que eu pergunto ao Senhor, sabe? Por quê? E eu tive uma trajetória no qual, mesmo tendo algumas falhas e fazendo algumas coisas que não estão, muitas coisas que não eram de acordo com a vontade de Deus, eu tive uma trajetória no qual eu me orgulho muito, sabe? Para chegar até aqui hoje, para... Eu quero que você fique à vontade sobre essas coisas que você falou. O que, por exemplo? Sobre a minha trajetória mesmo. Eu trabalhava no Pânico e colocava meu corpo em exposição e as coisas foram acontecendo na minha vida. Como é que você chegou no Pânico? Eu vim para São Paulo com 26 anos e eu queria ser modelo. Então, com 26 anos, eu já comecei lá. Eu já era modelo em Porto Alegre, mas eu trabalhava numa loja, vendia bolsa na Vitor Hugo. E aí vim para São Paulo para ser modelo, tentar minha vida de modelo aqui. Aí cheguei aqui e me deparei com um monte de menina muito magra. Então, já começou aquele padrão, assim, com o corpo, né? Então, eu tinha que me adequar àquilo. Então, comecei a tomar remédio para emagrecer. Eu já era magra, tomava remédio para emagrecer, tomava muito laxante, tinha bulimia. Então, assim, o dinheiro que eu tinha, eu lembro que eu ia lá na Galeria dos Pães e comia um monte, mas eu tinha aquele prazer momentâneo, mas depois eu precisava... Desequilíbrio alimentar. Mas aí você conseguiu chegar no Pânico, fazer exposição, onde também a Sabrina Sato, a Nicole Baus... Sim, outros nomes também, Dani Bolina, né? Também saíram de lá. E ali, como é que foi sua experiência ali? Aí, daí eu tive esse transtorno para ficar muito magra e aí logo depois eu entrei pro Pânico e aí tive um outro... Daí eu tive que mudar a minha vida, porque daí as meninas tinham um corpo muito bonito. A cobrança foi ainda maior. Era diferente. Antes eu queria ficar muito magra, depois eu queria ficar muito... Boazuda. Vamos dizer assim, gostosona, né? Sim. Que era aquele padrão na época. E expor o corpo. Expor o corpo. Mas eu achava normal naquela época, eu achava uma coisa comum, né? Afinal, quando a gente chegou e a doutora, a gente conversou, ela falou assim, eu assisti o Pânico. Eu falei, você era crente, assistiu o Pânico. A irmã assistia. Então, assim, na época, a gente era um fenômeno, né? Sim. Todo mundo gostava do corpo. Estampado também nos cadernos universitários, as fotos das meninas, das modelos. Foi uma febre, né? Tipo, era um troféu ser uma paniquete. Sim, totalmente. Na cabeça de algumas até hoje, sei lá. Um abraço pro Emílio, o Zurita. Sim. Mas era tipo, nossa, paniquete. Era um desejo, você foi uma das principais paniquetes. Assim, além da exposição do corpo, tinham outras agressões assim que você sofria, tipo Mas assédio. é porque assim, eu não essa era uma agressão, vamos dizer assim. Eu não me via como tendo meu corpo ali agredido, porque eu sempre fui tratada muito bem, ninguém me colocava, por exemplo, você tem que tomar anabolizante, você tem que ser dessa forma. Eu me exigi dessa forma. Sim. Nunca falaram pra mim assim, você tá com celulite, você tá gorda, você tá magra, nunca.
Então, assim, eu me moldei esses padrões, né? Romanos 12:12, não se moldem aos padrões do mundo, né? Mas sejam renovados pela transformação da sua mente. Então, eu me moldei, comecei a me moldar pelos padrões que tinham ali. E quando alguém te fala o que você é, você passa a acreditar. Então, se alguém chega e fala assim, você é muito boa, você é muito bonita, você faz muito bem, Você vai tem um corpo alimentando lindo, aquilo, né? o seu ego Torna uma pede cada verdade. vez mais. Mas ali você começou a não se sentir bem. Como foi que você falou assim, eu tô um peixe fora do aquário? Eu me sentia bem e não me sentia bem. Então, vamos lá. Eu me sentia bem pelo dinheiro que eu gostava e quando eu saía na rua pelos aplausos que eu recebia e pelos elogios que eu recebia. E pelo dinheiro. Então, de alguma forma, eu tentava me convencer que aquilo era bom. Mas eu fiz terapia por muito tempo, porque também tinha um lado onde falavam que as paniquetes eram garotas de programa. Então, isso me fazia mal. Eu me achava brega, eu achava que eu me moldei aqueles padrões. Então, eu tinha que usar roupas muito decotadas, roupas muito justas. Eu tinha que chegar nos lugares. Isso é um padrão meu, tá? Eu, na minha cabeça, eu tinha que chegar nos lugares com a roupa muito justa para chamar a atenção, as pessoas olharem e falar, olha, Piu Piu chegou. Se eu fosse com uma roupa como eu tô hoje, eu não ia chamar atenção em lugar nenhum, ninguém ia saber que era eu e aquilo me fazia muito mal. Mas você não se propôs a se vender, assim, se prostituir? Não. 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 Nunca me prostituí. Nunca fiz isso. Eu me lembro que a Sato, ela fazia tudo, né? Tipo, vai lá ser enterrada com um monte de sapo. Ela ia. Tinha umas provas, né? Uns desafios. A gente fazia. Você fazia também? Fazia. Fazia? Mas pra gente era um divertimento. Sim. Sabe? Porque a gente fazia, o nosso ego, ele é terrível, o nosso ego. Sim. Quanto mais alimentado, mais a gente quer. Imagina que segunda-feira o pânico era o assunto que existia. É verdade. No Brasil. E numa época que a TV podia tudo. E que não Hoje tinha em quase dia, internet. não, Então, não todo tinha. mundo assistia televisão. Sim. Imagina que no outro dia o assunto era o que as paniquetes fizeram no Pânico. que passava no domingo à o que noite, o Vesgo, né? o Silvio fizeram. Então, assim, no outro dia, na segunda-feira, eu saía O na Carioca, rua. o Ceará, O Mendigo. aquele outro também. O prateado. O Fred Dioca, Mercury, fazia o Eduardo O Sterling. Christian Dior, Não, mas maravilha. o Christian Pior. O Christian Pior, verdade. Vocês faziam bastante matéria juntos, né? A gente mostrou E um era muito pedacinho bom o aqui, humor, né? Muito. Era muito legal. E foi um fenômeno mesmo de audiência. Mas eu deixei uma pergunta antes do vídeo do Memórias, que era justamente isso. Quando o seu nome de batismo é Elisiane. Isso. E quando você olha para aquela garotinha ali da foto, da imagem que nós vimos no Memórias, para Piu Piu do Pânico, que foi um estrondoso sucesso, o que te levou ao sucesso nacional também, e para a mulher que você é hoje, quando é que você sentiu que essa rota tinha que ser mudada de vez? Eu vejo que, olhando agora, eu vejo assim que os meus sonhos, eles se perderam na metade do caminho, conforme as experiências que eu tive. Então, quando eu olhei aquelas fotos ali, me dá uma dorzinha no coração, assim, de olhar e falar, caramba, eu sei exatamente o que eu sonhava. E ao longo do tempo, conforme as nossas experiências, né, os nossos impactos emocionais, tudo vai mudando. Na verdade, eu me sentia uma mulher realizada, eu não ia para casa triste. Danilão, ilustra aí. Ela vai falando, aquela bebezinha, nossa. Você se via viu triste? ali naquela bebezinha? Não, eu não me via, triste. Eu não me via triste. Eu nunca cheguei em casa deprimida e falando assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Não, eu era muito realizada, realizada. Falava, o que aconteceu com a minha vida? Eu tenho dinheiro, eu sou famosa. Sim. Assim, eu nem acreditava que eu era famosa. Eu precisava que os outros me falassem assim, Lizzy, você é famosa para eu acreditar. Tipo aqui hoje, que eu falei assim, às vezes eu fico meio sem entender ainda as coisas, sabe? Sim. E, na verdade, eu fiz Pânico, aí depois fiz Fazenda, aí depois fui para Record, aí depois eu me converti, aí que eu comecei a estudar psicanálise. Correto. E aí fiz educação física também, porque o meu marido tem um programa de treino de emagrecimento, e eu falei, deixa eu saber aquilo que a gente realmente vende, né? Porque ele que é educador, ele que é o treinador. E aí estudei, porque conhecimento nunca é demais. Claro. E aí, então, eu me formei em psicanálise e hoje eu sou mentora de mulheres. Você viu, Samuel? É maravilha. E é uma mudança que inspira muita gente. Para quem não conhecia o testemunho de Lizzy Benítez, hoje está vivendo uma fase nova na vida dela. E hoje, essa rotina é baseada muito na sua fé cristã. E você é uma influenciadora que leva realmente uma influência positiva através do seu relacionamento também, da sua base familiar com o Galego, com suas filhas, seus filhos, suas enteadas, né? E
você é muito transparente, né, diante da sua trajetória. Você gosta de passar essa verdade para o seu público? É o seu compromisso diário ali nas suas redes sociais, Lizzy? Eu faço live de segunda a sexta, 8 horas da manhã, para falar da palavra, praticamente todos os dias. Falo bastante da minha vida, porque eu sou uma nova pessoa, assim, eu não tenho problema nenhum em falar dos meus erros. Inclusive, eu compartilho com meu marido, que eu gravei esses dias nas redes sociais, né? Levei muita pedrada que as pessoas... Porque eu falei assim, eu conto tudo pro meu marido, porque às vezes eu chego e falo assim, amor, você acredita que eu fiz isso? Lembrei agora do negócio que eu fiz, e aí eu conto pra ele. E ele não existe essa história de ciúmes, nem eu, não existe, porque eu olho e falo... Quando a gente abre a Bíblia, né, a gente vai procurar algum erro e a gente encontra o erro na gente mesmo. Eu consigo olhar para a Bíblia, ler a Bíblia. Quando eu li a palavra, foi a palavra que me transformou. Eu olhei e falei, caramba, eu sou muito pecadora. Né, As tá coisas tudo velhas errado. já passaram e tudo se fez novo, e né? aí- E é um testemunho, Um né? testemunho. E hoje eu quero falar para essas mulheres, para essas meninas, o que elas não devem fazer, porque a gente tem certeza do que vai dar errado. E Lizzy, você, olha, você tinha aquele efeito sanfona, o padrão agora é eu ser magra, muito magra. Não, agora vai ser o padrão eu ser a boazuda. Agora, se eu não expor o meu corpo, eu não vou ser notada, entendeu? E veio toda essa mudança. Você estudou, você passou, assim como a Mauricéia é jornalista também. E eu quero que você faça uma pergunta sobre esse quesito de jornalismo. Lizzy, o seu antes e o depois. Se você tivesse a oportunidade em voltar, o que você não faria? E o seu hoje, o que você reforçaria ainda mais? Olha, essa é uma pergunta que eu falo que não existe o si para o Senhor. Então, eu não fico pensando assim, como seria? Porque se eu mudasse alguma coisa do meu passado, provavelmente hoje eu não estaria falando do nome de Deus. Do jeito que eu falo. Poderia falar do nome de Deus de outra forma. Mas como eu acredito que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, para eu chegar onde eu cheguei, eu teria que passar por tudo que eu passei. Então, se chegasse e me falasse assim, Lizzy, você mudaria alguma coisa? Claro que eu mudaria. Porque eu me arrependo de muitas coisas e hoje isso não faz mais parte da minha vida. Eu vou falar para minha filha não fazer a metade do que eu fiz. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, se falasse assim, Lizzy, você passaria por tudo de novo para hoje proclamar a palavra do Senhor e tirar muitas pessoas de dentro do caixão, porque estão vivas, mas estão mortas por dentro, eu passaria. E aonde teve o pecado, né, agora Superabundou a tem graça. superabundou a graça. E para falar dessa essência, vejam quem trouxe uma mensagem especial. Roda. Oi, Lizzy, minha amiga, estou passando aqui para demonstrar todo o meu carinho e minha admiração por você. Sou muito grata a Deus pela tua vida, por tudo que você representa não só para mim, mas para toda a minha família. Muito obrigada por sempre estar ao meu lado e segurar as minhas mãos no momento em que mais precisei. Você esteve ali e não deixou desistir, não me deixou cair. Esteve sempre segurando as minhas mãos e caminhando comigo. Sou muito grata, amiga, por tudo, viu? Eu amo você, amo a sua vida e amo a sua família. Um grande beijo, viu? Olá, amiga. Eu tô passando aqui para dizer o quanto você é especial para mim. O quanto Deus tem te usado para falar comigo todas as manhãs através das suas lives, através das nossas conversas, através dos seus conselhos, que são muito preciosos para mim. Eu acho que você nem imagina o quanto. É lindo de ver o que Deus tem feito na tua vida, o trabalhar dele. E através da tua vida, você tem levantado outras mulheres. E eu sou uma dessas mulheres e te agradeço por isso. Eu te amo, amiga. Ô, Li, como que foi o jornalismo? Você estudou? Como é que você passou pela Record? Antes da Fazenda? Explica isso. Eu fiz jornalismo na época do pânico ainda, eu comecei a estudar. Só que eu não tinha muita paciência e nem tempo, pra falar a verdade, infelizmente. Porque eu ia pra aula e aí tudo que eles me ensinavam eu já meio que sabia na prática, algumas coisas, né, lá logo no início. Sim. Porque a gente realmente aprende e o que vai nos ensinar é a prática, mas óbvio que eu
Tinha muita coisa para aprender, só que eu era muito imatura e eu não tinha tempo, gente. Eu viajava demais com pânico, então faltava muita aula, eu não conseguia fazer trabalho, as pessoas faziam trabalho para mim, aí Quem eu assinava a desisti. sua lista? Ah, mas você não concluiu. Não concluí. Aí você passou pela Record, antes da Fazenda, fez o quê? Aí só vivi a vida depois, não estudei. Só... Então, na Record foi direto pra Fazenda? Eu fui do Pânico, eu fui pra Fazenda. Aí, depois da Fazenda, eu fui contratada pro programa da Ana Hickman. Então, eu trabalhei com a Ana Hickman 2 anos de repórter da Ana Hickman. Aí, depois que eu saí da Ana Hickman, eu abri uma loja. Fui sendo empresária. Ah, foi pro lado empresária. Foi pro lado empresária, aí abri uma loja. E aí foi que eu me converti. E aí, depois que eu me converti, então, aí foi que eu estudei Educação Física, tô no último semestre. E psicanálise, que eu já me formei. Já sou psicanalista. Ô, Lizzy, como é que você lida com os haters? Porque o artista que se converte, né, que ele tem essa coragem de se expor, ele está sujeito a muito julgamento, né? Mas aquilo que você fazia e aquela tal atitude que você teve, como é que você lida? Você lê o que os haters escrevem, você responde? Não leio. Não leio. Eu não leio e não respondo, porque eu sei por que Deus me chamou. A mensagem é essa e ponto final. Ninguém... não tem uma página da Bíblia que me pergunte assim, Lizzy, qual a sua opinião? Isso faz sentido para você? Eu falo do que a palavra falou e eu não tenho como... Não tem nem por que eu debater com alguém, eu falar assim, eu estou certa. É só abrir a palavra de Deus e ler. Então, nem leio, porque eu ganho... muita gente me atira pedras, né? Eu tomo muita pedrada, mas aquilo lá não... nem me interessa. Então, Não nem te leio, atinge. não esquento minha cabeça. Eu vi em determinado local, muito apazão assim, você falando que você tinha uma amiga e essa amiga falava muito da palavra de Deus para você e que uma liderança espiritual, não sei se era da Umbanda, da Quimbanda, falava, olha, esse povo tem o maior do lado deles, alguma coisa assim. Você confere? Isso, eu vivia com uma busca por Deus. Eu buscava naquele misticismo desde lá de Porto Alegre. Então, buscava em tudo que é lugar, que a minha mãe me levava com as minhas amigas. Eu ia lá jogar carta no tarô. Todos esses lugares eu frequentei e passei. Quando eu cheguei em São Paulo, eu pedi para uma amiga minha melhor amiga, Priscila, me levar numa igreja evangélica. Deu vontade de frequentar, de conhecer. Quando eu cheguei na igreja, foi lá do Lamartine que eu fui. E eu gostei dos louvores e tal, só que a palavra me confrontava muito com o que eu vivia. Então, toda vez que eu ia para a igreja, eu pensava assim, eu não posso mais voltar aqui, porque eu sei que eu estou toda errada. Na minha cabeça, eu pensava assim, gente, estou toda errada e não tem como eu me consertar. Mas você frequentava esses ambientes? Quais ambientes? De candomblé, de umbanda, de quimbanda? Aí não, até aí não. Aqui em São Paulo, eu frequentei a igreja evangélica, assim. E lá no Sul? No Sul, sim. O que você frequentava no Sul? No Sul, eu ia em umbanda, às vezes ia para a beira da praia, frequentava, assim, tudo isso que eu te falei. Frequentava umbanda, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, ia na igreja católica. É uma miscelânea de religiões, né? Mas Uma busca, sempre em né? busca de algo, né? Sempre em busca de algo. Você já precisava de algo para te preencher ali naquele momento, né? Isso, Já tinha algo ali falando mais forte no seu coração. Isso, eu já procurava preencher alguma coisa, que eu não sabia o que era, mas eu achava que estava preenchido. Até porque me falaram, não, isso é muito legal. E me confortava. Os lugares que eu ia, eu posso dizer para vocês que me confortava. A igreja me confrontava. E aí, quando eu fui na igreja aqui em São Paulo, que eu já fazia parte do Pânico, eu sentia vontade de viver a palavra. Eu sentia vontade de largar tudo. Só que o dinheiro que eu ganhava, e o jeito que eu vivia e a vida que eu levava, que eu nunca tinha tido na minha vida, fazia com que eu não vivesse isso. Porque eu pensava assim, imagina só, largar a vida que eu tenho, então quer dizer que eu não vou mais poder fazer catálogo de biquíni, não vai mais poder usar roupa curta. Daí eu pensava assim, Deus me livre a voltar a ser pobre do jeito que eu era em Porto Alegre. Não podia nem pensar nisso. Eu falava, não, imagina, eu não posso nem vir mais nessa igreja, porque essa igreja me deixa triste. Sim. Me confronta, era isso que eu pensava. Então, eu evitava, mas eu ia em algumas células, porque essa minha amiga Priscila, que era minha melhor amiga, ela se converteu também. Ela ia sair lá numa escola de samba, já tinha saído em tudo que era jornal, que era o sonho dela, e ela se converteu um pouquinho antes do carnaval e falou pra mim, Lizzy, o Espírito Santo falou comigo e eu tô desistindo do carnaval. E eu falei, você é louca, menina, como você vai desistir do carnaval, o seu sonho, agora que você saiu, vai sair do lado da Sabrina Sato, o seu sonho é ser famosa. Ela, não, Deus falou comigo e eu não posso mais sair. Li, eu quero que você pense aí um recado que você mandaria para suas ex-colegas
do pânico. Pensa aí com amor, com a direção do Espírito Santo, e a gente vai voltar com essa sua resposta.